E aí galera do Ura-Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver o significado e os usos da palavra whose em inglês, que ela tem alguns usos diferentes, e a gente vai ver tudo isso agora. Mas bom, voltando aqui, né, essa palavra aqui é um pouquinho confusa porque a estrutura dela funciona de uma maneira um pouquinho diferente da estrutura dela em português, né, do que seria o equivalente em português. O primeiro uso que a gente pode ver delas é para perguntar a posse de algo, né, de algum objeto, por exemplo. Então você perguntar de quem é isso, de quem é aquilo. Então esse whose significa exatamente de quem. É uma palavra só, mas significa de quem. E aí geralmente esse objeto, essa coisa possuída, vai vir logo depois dele. Por isso que eu falei que a estrutura é um pouco diferente. Então vamos ver aqui um exemplo que você vai entender melhor do que eu estou falando. Primeiro exemplo, whose car is this? De quem é esse carro? Olha como é diferente, né? A gente fala em português, de quem é esse carro? Mas em inglês você fala whose car is this? Né? Então o car está logo depois do whose, que se a gente fosse traduzir literalmente seria de quem carro é esse? Em português fica estranho, né? Mas em inglês é assim que eles usam. Por isso é melhor você aprender como usar essa estrutura em vez de tentar traduzir palavra por palavra na sua cabeça. Um outro exemplo aqui agora no plural, você pode dizer, por exemplo, também whose toys are these? De quem são esses brinquedos, né? Toy é um brinquedo aqui no plural. A gente tem o these também no plural, mas a estrutura, note que é a mesma, né? Então tem o whose, e aí a coisa, né, o substantivo, esse objeto que é possuído, então whose toys, e aí are these, que literalmente seria de quem brinquedos são esses, mas a gente em português fala mais naturalmente de quem são esses brinquedos. Pode ser um probleminha para você aprender, né, causar alguma confusão no começo, mas você vai ver, não é tão difícil. Você só muda um pouquinho a ordem, não é tão difícil. E aí tem um outro uso dessa palavrinha whose, que aí é como pronome relativo. Você vai me perguntar, Fabrício, o que é um pronome relativo? Você não precisa saber por trás, né, a gramática, todos esses nomes gramaticais, mas ele geralmente vem ali no meio, juntando duas orações, né? E ele vai ser usado para falar algo geralmente, então, essa é a casa de quem, ou essa é a casa cujo ou cuja. A tradução mais comum em português para esse whose ali no meio, né, como pronome relativo, é cujo e cuja. E você vai ver aqui nos exemplos como isso funciona, que aí vai ser bem parecido com o português, na verdade. Então, o primeiro exemplo aqui. We were talking about that house whose owner died last year. Então, nós estávamos falando sobre aquela casa cujo dono morreu no ano passado. Então, the house whose owner, a casa cujo dono, né? De quem o dono morreu. Então é o mesmo sentido desse de quem, mas aqui no meio da frase a gente traduz como cujo ou cuja. Um outro exemplo aqui. This book is about a family whose house was destroyed. Esse livro é sobre uma família cuja casa foi destruída, né? Então, novamente, essa mesma coisa, né? Ele está falando sobre esse livro, sobre uma família cuja casa, a family whose house was destroyed, foi destruída. Então é bem fácil, que é bem parecido com o português. Eu acho que não vai causar muitos problemas para você. Mas galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se aprendeu, dá aquele like, se inscreve no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!